Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DevOps na Prática. Eu sou Paulo Correia e hoje nós vamos falar sobre redes em Docker. Tá? As redes em Docker elas são essenciais para que a gente consiga utilizar corretamente o Docker e os seus serviços. E mais, conhecer um pouco também sobre como que os serviços se comunicam com o host, certo? Para conhecermos as redes em Docker, para entrarmos no assunto de redes em Docker, a gente precisa conhecer os serviços que o Docker possui. Tá? Então a gente tem basicamente 3 serviços. São o Docker Engine, o Docker Compose e o Docker Swarm. Tá? Basicamente o Docker Engine ele vai fornecer essa capacidade para a gente se comunicar. O Docker Compose ele vai permitir com que a gente execute vários containers de uma forma um pouco mais fácil e não manual. E o Docker Swarm já é uma forma mais automatizada, um orquestrador de container próprio do Docker. E esses serviços eles são bem integrados porque eles trabalham juntos para fornecer uma plataforma bem completa de desenvolvimento, implantação e execução. A integração entre Docker e o host, tá? Ela é feita através do Docker Service, que é o serviço que permite que a gente consiga executar os containers. Ele vai fornecer também as APIs de conhecimento que vão fornecer acesso à integração como CPU, recursos do host, memória. Então, o Docker Service ele vai trazer todas essas informações e vai proporcionar com que a gente consiga criar e utilizar uma rede e consiga integrar essa aplicação com o host. Lembrando que existe uma rede específica para o Docker, que o Docker cria na própria máquina, e o host ele é o mecanismo de saída. Então, antes de você pensar no Docker como apenas uma aplicação que está rodando na sua máquina, ela está fazendo algo a mais do que isso. Ela está trabalhando em conjunto, pode estar trabalhando em conjunto com outros containers, porém eles trabalham dentro de uma mesma rede para que eles consigam se comunicar. Então, essa comunicação entre si, ele não usa a rede do próprio host para fazer isso. Ele está usando uma rede virtual, uma rede criada pelo serviço do Docker para que aconteça a comunicação entre os containers, tá? Então, essa rede Docker, ela é uma rede virtual. Ela permite com que a gente consiga se comunicar, porém ela é diferente da rede tradicional porque ela é configurada pelo próprio Docker, tá? Então, ela depende de algumas partes do sistema operacional, porém é uma rede totalmente virtual. Então, as redes Docker, elas são mais flexíveis, são mais escaláveis, porém, você ainda vai precisar, em algum momento específico, sair da rede do Docker para se comunicar com o mundo externo. Então, muitas das vezes, isso vai acontecer ou através de um host ou através de um serviço de orquestrador de container. As redes de Docker, a gente tem basicamente 3 tipos. A gente tem o tipo Bridge, o Host e a Overlay. Tá? Então, o padrão é utilizar, quando você cria uma rede, é você utilizar o padrão Bridge, que ela vai conectar o container com um único host, tá? A host, o tipo de rede host, ele já é utilizada para conectar containers com a rede local. Então ela já vai utilizar o host para se comunicar, fazer a comunicação entre o container e a máquina que está instalada o serviço do Docker. Então isso vai fazer com que a gente compartilhe o mesmo endereço IP. E a rede overlay ela é geralmente utilizada para conectar os containers que estão rodando em diversos tipos de serviços. E cada um desses containers, cada um desses tipos de rede, eles têm a sua vantagem e a sua desvantagem. Então é importante você saber qual é o tipo de serviço que você está rodando para você escolher corretamente o tipo de rede que você precisa utilizar. Tá? Então, para criar uma rede Docker é bem simples. Tá? A gente tem o comando Docker Network Create, e em seguida você vai colocar o nome da rede. Vamos fazer um exemplo simples para utilizar. Então aqui, vamos novamente ligar o nosso serviço Docker, primeiramente. Nós vamos listar quais são as redes que nós temos ativas. E por fim, nós vamos criar e remover uma rede. Tá? Então a gente vai fazer o processo completo de criação e remoção de redes Docker. Tá? Então aqui a gente vê que a gente não tem como listar as redes, porém
a gente tem como listar quais são as redes que nós temos aqui. Então, como eu tenho alguns serviços rodando no meu host, eu tenho aqui uma network bridge, uma network host, outras duas network bridge, e tem uma network none aqui que não está sendo utilizada por nenhum driver, tá? Então a gente vai primeiramente criar uma network e depois a gente vai remover essa network, tá? Então vamos aqui, docker network create, e eu vou dar o nome dessa network para rede 1. Assim que eu fizer esse comando, pessoal, o que o Docker precisa retornar para mim é a criação de uma rede, tá? E quando a gente for listar novamente, ele deve criar com um padrão de tipo de rede bridge, porque é o padrão default de criação de redes. Então vamos executar aqui o comando. Pronto, ele criou a rede de ID90 BD6, que ela deve ter o nome rede 1, e a gente vai listar novamente aqui as redes para ver. Então aqui a rede 1, 90 BDC, perfeito, e o padrão dela aqui é bridge. Então o que nós podemos fazer novamente aqui é docker network rm rede 1. Pronto, apagada a rede 1, novamente voltei aqui e eu já não tenho mais aquela rede 1. Eu vou aproveitar e verificar aqui que tipo de rede é essa que eu tenho aqui na D1 F5. Perceba, pessoal, que eu estou utilizando novamente o comando inspect junto com o comando network. Então o comando inspect eu posso inspecionar containers, inspecionar rede, inspecionar volume. Então eu posso utilizar esse comando para fazer diversas avaliações e entender o que está acontecendo dentro do meu ambiente. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui um pouquinho sobre o que são as redes, né? As redes em Docker. A gente viu como adicionar uma rede, como remover a rede. A gente também pode associar essa rede a um container, tá? Então você pode pedir com que o container, quando ele for executado, ele esteja diretamente ligado àquela rede. E para você fazer isso, é você fazer exatamente o comando de Docker Network Connect. Enquanto você fizer esse comando, você vai pedir para que o container utilize essa rede. Então, pessoal, a gente tem a opção de rodar um container manualmente, né? E quando a gente rodar esse container, a gente pode pedir com que ele utilize uma rede específica, tá? Então, no nosso caso aqui, eu vou novamente listar as redes. Eu tenho aqui a rede Minikube, a Bridge. Eu vou criar uma rede, certo? Docker create rede teste, certo? Eu tenho essa rede aqui agora e agora eu vou executar uma máquina, tá? Vou pedir para rodar uma máquina. Essa máquina ela vai ser uma máquina simples. Ela não vai ter volume. Ela vai simplesmente, vou chamar ela de container de rede. Eu vou também utilizar uma versão do Ubuntu 23.10, certo? E eu vou pedir o bash dessa máquina. Perfeito. Vamos agora, pessoal, listar as nossas redes Docker Network. Vamos listar aqui a nossa network, né? Docker Network Create, Docker Network LS. E nós vemos aqui que nós temos a nossa rede teste. Porém, quando eu executei esse comando aqui, eu não pedi para utilizar nenhuma rede específica, certo? Então, vamos inspecionar o nosso container. Container ls Docker Container Inspect, o nosso container rede. Tá, então aqui, pessoal, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Então aqui a gente consegue perceber que a rede que esse container está utilizando é a rede bridge, certo? E ele não está utilizando uma rede específica, tá? Uma rede que eu criei, ele está utilizando a rede padrão.
Então a gente vai fazer agora com que esse container, na verdade não esse container, um outro container, utilize a rede padrão, certo? Então vamos criar aqui um container, que esse container utilize a rede que nós criamos. A rede que nós criamos, novamente, rede teste. Então agora aqui a gente vai pedir para ele utilizar a rede teste. Então quando esse container subir, ao invés de ele subir na rede padrão, ele vai subir na rede teste, que é a rede que nós criamos. Então vamos executar aqui novamente. Eu preciso trocar o nome do container, que o container já foi utilizado. E agora quando nós viermos inspecionar as redes e inspecionar o container rede 2, nós vamos analisar que ele vai estar em outra rede, tá? Então aqui, pronto, a gente pode perceber que esse container ele está utilizando a nossa rede que foi criada anteriormente, tá? Então aqui a gente percebe um comportamento diferente. Esse container ele tem um IP 172.19.02, ele não vai conseguir se comunicar com um eventual outro container que seja criado em uma rede diferente da dele. Olha só, pessoal, como é interessante. Eu vou criar um container, tá? Eu vou utilizar o mesmo comando, porém eu vou colocar eles em redes separadas para forçar uma falta de comunicação entre os dois containers, tá? Então esse aqui vai ser o meu container 3, tá? Ele não vai estar na mesma rede, ele vai estar na rede bridge, e a gente vai verificar qual é o IP dele e tal, e tentar fazer com que ele se comunique com o outro container, certo? Então aqui nós temos dois containers, certo? Vamos aqui novamente, vamos inspecionar o container 3. A gente pode perceber que eles estão em rede diferente, tá? Então aqui eu tenho dois containers que eles estão trabalhando em redes diferentes. Uma coisa que é interessante é que nessa rede que foi criada pela Bridge, o IP é 172.17 e na rede anterior o IP era 172.19, tá, pessoal? Então aqui são coisas interessantes de se perceber. E por conta disso, a gente já não vai conseguir efetuar 172. Vou pegar aqui o IP internamente, não tem um pacote address. Vamos pegar o equipe, é mais fácil aqui. 172.17.02. Então esse aqui é o 172.17.02. Então eu vou tentar, a partir desse, eu tenho que instalar o pacote. Certo, pessoal? Então aqui a gente vai ter que fazer a instalação dos pacotes de rede. Vamos instalar aqui nos dois. E em seguida a gente vai fazer a instalação do pacote de ping para a gente poder conseguir efetuar os testes de comunicação. Então aqui eu já posso tentar efetuar o ping. Eu estou numa rede diferente, então eu não vou conseguir alcançar, certo, pessoal? Perfeito. Porém agora eu vou abrir mais um container aqui. Agora eu vou colocar ele na mesma rede, docker run, colocando na mesma rede teste, chamado Ubuntu 2.3, vou pegar o bash dele, pronto. Então aqui eu vou ter que instalar novamente o pacote de ping nesse container novo. Então com isso pronto, a gente vai perceber que uma dessas duas máquinas, elas estão em redes separadas. Uma delas está na mesma rede,
que esse container aqui em cima. Então aqui eu vou inspecionar o container 2 para saber que ela está na rede 19. Eu vou inspecionar o container 3 que está na rede 17.2 e eu vou inspecionar o container 4 que está na rede 19 também. Então as duas máquinas que estão na rede 19, elas estão acessíveis. Então a gente vai efetuar o teste. 172.19.0.3. Essa máquina é essa própria máquina. Container rede 3, 172.17 e o container rede 2, 172.19.2. Então aqui ping 172.19.0.2. Então aqui, pessoal, a gente consegue perceber que essas duas máquinas, elas estão na mesma rede, tá? Então elas estão numa rede que foi criada, tá? Então a gente pode analisar aqui mais uma vez agora analisando o network, analisando a própria rede, a rede teste, a gente pode ver que a gente possui dois containers ligados nessa rede. E aqui estão os IPs deles, 172.19.2 e 172.19.3, tá? Então tudo isso aqui foi gerenciado pela rede do Docker, tá? De acordo com a nossa criação dos containers, especificando qual rede nós queríamos utilizar, tá? Então isso aqui é a prática, pessoal, para a gente entender como que funciona a criação de redes, como que funcionam, como que você coloca um container para executar naquela rede, tá? E qual é a diferença de você executar um comando sem o atributo network e com o atributo network. Com o atributo network você vai especificar a rede que você quer utilizar, sem o atributo network você vai utilizar a rede que o Docker disponibiliza como padrão para você, certo, pessoal? Então, voltando aqui para a apresentação, então a gente tem essas informações aqui e a gente pode ver que as redes Docker, elas são uma parte essencial da infraestrutura de container, porque eles vão trazer diversos benefícios, porque você pode isolar as suas aplicações. Então você pode criar toda uma infraestrutura virtual através do Docker Service, que vai fornecer para você uma capacidade de infraestrutura virtual de redes para você fazer a comunicação e ter um pouco de segurança de isolamento entre as suas aplicações, tá? Então essa é uma situação ideal para você poder criar camadas e separar aplicações, e você ainda pode realizar configurações mais avançadas para fazer com que diversas redes se comuniquem. Certo, pessoal? Agradeço para vocês que ficaram até o final. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like e nos vemos no próximo vídeo.